Sou aqui de Alagoas e nunca fui muito de acreditar nessas coisas de sobrenatural. Sempre fui mais na minha, vida tranquila, família simples. Mas o que aconteceu comigo até hoje me faz arrepiar só de lembrar. E se você estiver ouvindo isso agora, peço que não julgue, só ouça até o fim. Tudo começou numa noite comum. Era uma quarta-feira, umas 8 da noite. Eu estava sozinho em casa, que fica num bairro mais afastado, meio mato ao redor, meio cidade. Sabe aquele tipo de lugar que é tranquilo demais? Pois é, eu estava no meu quarto, mexendo no celular, escutando música baixa, quando ouvi um barulho vindo da cozinha. Tipo um toque, toque, como se alguém estivesse mexendo nos copos. Levantei devagar, achando que era o vento ou um gato que costuma pular pelo muro. Fui lá, luz acesa, tudo normal. Mas assim que voltei para o quarto, senti aquela sensação esquisita, como se alguém tivesse me observando. Não tinha ninguém, mas juro, era como se tivesse um par de olhos colado em mim. O ar ficou mais pesado, mais frio. Tentei ignorar, botei um filme para distrair, mas aí o cachorro do vizinho começou a uivar direto, sem parar, e ele nunca faz isso. Olhei pela janela e lá no terreno baldio do lado de casa, vi uma figura parada, escura, imóvel. Só dava para ver que era gente pelo formato. Fechei a cortina na hora, coração acelerado. A parte mais estranha ainda estava por vir. Na sexta, minha tia-avó veio nos visitar. Trouxe umas coisas da casa antiga da bisavó que tinha falecido há anos. No meio das tralhas, tinha um livro grosso, encapado com tecido preto e cheio de marcas de queimado nas laterais. Era o livro de São Cipriano. Ela riu e falou assim, meio em tom de brincadeira. Esse livro era da Ana, tua prima de 2º grau, aquela que morreu de tuberculose novinha, lembra? Aí contou que pouco antes de morrer, a Ana começou a ter umas visões. Dizia que 15 pessoas da família iam morrer queimadas num incêndio que começaria numa noite de ventania. Ninguém acreditou. Diziam que era delírio da doença. Mas a mãe dela acreditou. Pegou as coisas e se mudou para outro estado com os filhos. 2 meses depois, a casa da família realmente pegou fogo. Morreu muita gente. Depois disso, ninguém mais quis encostar no tal livro. Dizem que Ana ganhou ele de presente de um namorado estranho e que desde então ela nunca mais foi a mesma. Confesso que fiquei curioso. Não sou muito religioso, mas aquilo mexeu comigo. Peguei o livro escondido e levei para o meu quarto. Só queria ver, abrir, ler alguma coisa. Quando abri, as páginas pareciam vivas. Os nomes escritos, as orações, os símbolos, me deu enjoo. A luz piscou, o ventilador desligou sozinho. E de novo, aquela presença. Mas agora era mais forte. Eu não estava só sendo observado. Era como se algo estivesse em mim, me invadindo. Um cheiro forte de flores podres tomou o quarto. Fechei o livro na hora, devolvi no mesmo dia. Desde então, nunca mais dormi tranquilo. Mas nada mais aconteceu. Pelo menos comigo. Ontem, minha irmã sonhou com uma menina pálida, tossindo sangue, de pé no pé da cama. Disse que ela só repetia: faltam 13. Coincidência? Talvez. Mas desde aquele dia, eu nunca mais brinquei com o que não entendo. Fica aí o aviso. Às vezes o que a gente chama de curiosidade é só a porta se abrindo para o que está lá do outro lado. Oi pessoal, meu nome é Natan, sou do Maranhão e vou contar uma coisa que aconteceu com uma amiga minha. História pesada, real e que mexe comigo até hoje. Eu nunca falei sobre isso em voz alta, mas depois que ela me abriu o coração,
Senti que era importante compartilhar. Talvez ajude alguém a pensar 2 vezes antes de se envolver com certas pessoas ou certos livros. Tudo começou de forma simples. A Letícia, minha amiga, estava namorando fazia uns 4 meses com um cara chamado Elias. Bonito, educado, daqueles que parece bom demais para ser verdade, sabe? E era mesmo. Ela contou que ele tinha umas manias esquisitas. Vivia falando sobre energia, rituais, essas coisas. No começo ela achava que era só interesse espiritual, tipo esotérico. Mas com o tempo, ele foi ficando mais reservado, mais estranho. Começou a sumir à noite, dar desculpas vagas e sempre trancava uma mochila com cadeado. Ela desconfiava de tudo, menos do que realmente estava acontecendo. Numa noite de sexta-feira, ela decidiu seguir ele, sem avisar. Pegou a moto e foi atrás. Ele saiu por volta das 11 e foi direto para um cemitério antigo da cidade, quase abandonado, perto de um povoado que mal aparece no mapa. Ela pulou o muro e se escondeu atrás de um mausoléu. O que ela viu foi o tipo de coisa que não se esquece nunca mais. Elias tinha acendido umas velas pretas ao redor de uma cova aberta. Do lado dele estava o livro de São Cipriano, aberto numa página marcada com um pano vermelho. E dentro da cova tinha o corpo de uma mulher, um cadáver, claramente em decomposição. E ele estava ali, fazendo um tipo de ritual com ela, dizendo palavras que Letícia não entendia. O tom era íntimo, doentio. Ela travou. Disse que o cheiro era insuportável, mas o medo a deixou imóvel. Só conseguiu correr quando ele começou a rir sozinho, olhando para o céu com os olhos vidrados e cheios de lágrimas. Nessa hora ela tropeçou numa pedra e ele ouviu. Mas ao invés de correr atrás, Elias olhou direto na direção dela e disse: "Agora somos 3. Ela correu como nunca na vida. Chegou em casa em choque. Não contou para ninguém por dias, só para mim depois de muito tempo. Disse que desde aquela noite passou a ter pesadelos, sempre o mesmo. Ela está presa dentro de uma cova e Elias está lá em cima, lendo o mesmo livro, enquanto a mulher morta abre os olhos lentamente." A Letícia nunca mais se envolveu com ninguém. Nunca mais quis saber de namoro, toque, romance. Disse que perdeu qualquer confiança nas pessoas. E, no fundo, eu entendo. Algumas semanas atrás, Elias desapareceu. A polícia não encontrou nada além da moto dele, que estava justamente parada perto do mesmo cemitério. E o livro sumiu junto com ele. O mais estranho, Letícia recebeu uma carta sem remetente. Dentro só uma frase escrita à mão: "Agora somos 2. Até hoje ela não sabe se ele mandou aquilo, se foi uma ameaça ou um aviso. E eu também não sei. Só sei que tem coisas que a gente não devia ver, nem tocar. E tem livros que deveriam continuar enterrados." Fala, pessoal. Meu nome é Oliver Barrosa. Sou aqui do interior da Bahia. E o que eu vou contar agora é algo que mudou a minha vida e da minha família de um jeito que eu nunca vou esquecer. Não sou homem de ficar inventando história, não. Trabalho na roça, cuido da minha filha, vivo minha vida simples. Mas tem coisa que acontece e a gente não consegue explicar. Só sente e teme. Foi num fim de semana comum. Eu estava limpando um pedaço de terra nos fundos da casa que herdei do meu avô. A casa é antiga, meio isolada, cheia de mato ao redor. Estava escavando um buraco para plantar uma árvore quando minha enxada bateu em algo duro. Pensei que fosse pedra. Quando vi direito, era uma caixinha de ferro, bem enferrujada. Devia estar enterrada fazia décadas. Curioso, levei para dentro. Abri com uma faca. Lá dentro tinha 2 coisas. Um colar de ouro com um símbolo estranho pendurado, uma espécie de triângulo com um olho no centro, e um livro velho, com a capa toda preta e escrita em letras douradas: São Cipriano, capa preta.
Nunca tinha visto aquilo, mas lembro que minha avó dizia que esse era um livro de feitiço, coisa que atraía mais desgraça do que bênção. Só que eu, burro, deixei em cima da estante da sala, junto com o colar. Achei bonito, antigo, quase arte. Na primeira noite, já senti que algo estava errado. Acordei por volta das 3 da manhã com um barulho de passos pesados no corredor. Mas quando abri a porta do quarto, silêncio total. A casa estava gelada, mesmo sendo verão. E no escuro, juro que vi o colar brilhando sozinho em cima da estante, como se tivesse luz própria. Nos dias seguintes, a coisa só piorou. Começamos a ouvir vozes sussurrando dentro das paredes, principalmente à noite. Minha esposa ficou doente do nada. Febre alta, vômitos, e os médicos não encontravam explicação. A energia da casa parecia sugada, pesada, como se algo tivesse sugando a gente por dentro. Mas o pior foi o que aconteceu com minha filha, a Laís, de 6 anos. Numa noite acordei de novo com aquele frio fora do normal. Fui ver se estava tudo bem com ela e não encontrei minha menina na cama. Entrei em pânico. Procurei pela casa inteira até achar ela no quintal, de camisola, com uma corda amarrada numa árvore, tentando subir num banquinho. Ela estava em transe, olhos vidrados, murmurando alguma coisa. "Deixa eu ir, papai. O homem do livro quer me levar com ele." Corri, arranquei ela dali na hora. Graças a Deus cheguei a tempo. Ela chorava muito depois, mas não lembrava de nada. Só dizia que sonhou com um homem sem rosto, com uma capa preta e o colar brilhando no peito. No dia seguinte, queimei o colar e enterrei o livro de novo, bem longe da casa, rezando tudo que minha avó me ensinou. Depois disso, a febre passou, as vozes sumiram e Laís voltou a sorrir. Mas, às vezes, no meio da madrugada, eu ainda escuto um som vindo lá do quintal. Um som de páginas virando sozinhas, como se alguém estivesse lendo no escuro. E eu fico me perguntando, será que enterrar foi o bastante? Espero que meu erro possa ajudar alguém aqui. Meu nome é Adriana Fernandes, sou aqui do Mato Grosso do Sul e confesso que demorei muito para ter coragem de contar isso. Eu não tô aqui para julgar ninguém, nem pedir pena. Só queria dividir o que vivi, porque tem coisas que ninguém ia acreditar se eu não dissesse com todas as letras. O sobrenatural existe, e às vezes a gente se mete com ele achando que vai conseguir controlar, mas é o contrário. Tudo começou num domingo à noite. Tava na casa do meu tio, aquele tipo de homem calado, misterioso, que mora sozinho num sítio afastado. Fui ajudar a limpar uns cômodos antigos da casa dele. E lá, no meio de uma estante empoeirada, encontrei um livro diferente, todo encapado em couro escuro. Quando tirei o pano, li o título: São Cipriano, o Capa Preta. Meu tio apareceu do nada e tirou o livro da minha mão como se eu tivesse tocado numa bomba. Disse para não mexer naquilo, que era perigoso, que não era livro para curiosidade de mulher. Mas claro, aquilo só me deixou mais curiosa. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu voltei no quartinho e roubei o livro. Eu levei para casa escondido. Eu estava desconfiada do meu noivo, o Vinícius. Muito frio comigo, celular sempre virado para baixo, sumia nos horários mais estranhos. E aí, folheando aquele livro, encontrei um feitiço. Era para ocultar a presença do corpo diante dos olhos do mundo. Basicamente, ficar invisível. Soou absurdo, claro, mas tinha os ingredientes, as palavras, tudo tão detalhado. Resolvi tentar. Fiz o ritual sozinha, no meu quarto, com vela, um punhado de terra, como mandava. Quando terminei de recitar o encantamento,
eu ainda me via no espelho. Mas quando fui no corredor e chamei minha irmã, ela passou por mim como se eu nem existisse. Funcionou. Na mesma noite, segui Vinícius. Ele saiu dizendo que ia ver um amigo. Eu entrei no carro escondida. Chegamos numa casa simples, num bairro afastado. Ele entrou, trancou a porta. E eu segui pelos fundos. E a porta dos fundos estava encostada. Entrei. O que vi me destruiu. Vinícius com minha própria sobrinha. Ela tem 17 anos. Eles estavam na sala, rindo, bebendo vinho. Ele dizia que comigo era só fachada, que mulher verdadeira era ela. Ela, rindo, se deitava no colo dele. Eu tremia, queria gritar, quebrar tudo, mas ninguém me ouvia. Eu estava ali, presente, mas invisível. Corri para casa sem saber o que fazer. Tentei desfazer o feitiço, mas o livro tinha sumido. Sumiu da gaveta onde eu escondi. Comecei a passar mal, tontura, falta de ar, e por 2 dias ninguém me via. Minha família me procurava como se eu tivesse desaparecido de verdade. Era como um limbo. Na madrugada do 3º dia, fui até o sítio do meu tio, quase rastejando. Quando cheguei, ele já me esperava na porta. Disse apenas: "Agora você entende por que não era para tocar nesse livro." Ele me fez repetir um contra-ritual. Queimou algo no fogo, do fogão a lenha, e quando olhei no espelho, eu me vi de novo. Desde então, voltei ao normal. Terminei com Vinícius, claro. Ele e minha sobrinha saíram da cidade pouco depois, como se fugissem de alguma coisa. Mas às vezes, quando eu passo por espelhos, meu reflexo demora 1 segundo a mais para me acompanhar. E à noite, quando fecho os olhos, sinto uma presença atrás de mim. Silenciosa, como se eu ainda não tivesse voltado completamente. E o livro nunca mais foi visto, nem pelo meu tio. Boa noite, colegas. Me chamo Alexandre, sou do interior do Rio Grande do Sul. E o que eu vou contar aqui não é lenda, nem história inventada. É algo que eu presenciei de perto. E desde então, o nome São Cipriano nunca mais saiu da minha cabeça sem me dar calafrio. Tudo começou com a morte do meu primo, o Rafael. Ele era daqueles caras bem na dele, artista, gostava de ler e se meter com coisas diferentes. Tinha essa mania de visitar sebos antigos, catava livro velho como quem procura ouro. E um dia, ele apareceu com um livro encapado em couro escuro, com símbolos dourados na capa. Tava eufórico. Disse que tinha achado o livro de São Cipriano, original. Eu ri na hora, achei exagero. Ele começou a mudar depois disso. Ficava recluso, lia o livro o dia inteiro, acendia velas no quarto e rabiscava umas coisas estranhas nas paredes. A gente achou que era só mais uma fase artística dele. Só que as coisas começaram a dar errado, e rápido. O primeiro sinal foi o incêndio. Uma semana depois de ele pegar o livro, a casa de um vizinho nosso pegou fogo do nada. Morreu uma família inteira. O detalhe? Rafael tinha comentado com a gente exatamente como o incêndio aconteceria, como se tivesse lido aquilo num conto, ou previsto. Achamos que era só coincidência, mas não foi. Poucos dias depois, um amigo dele, que também tinha visto tal livro, foi preso. A polícia encontrou ele com um cadáver numa chácara abandonada. A perícia sugeriu envolvimento sexual com o corpo. Desculpa falar isso assim, mas foi horrível. E o mais bizarro, nas costas do corpo tinha uma marca que parecia um dos símbolos do livro. A gota d'água foi quando o Rafael surtou. Lembro bem, era uma sexta-feira à noite, ventava muito, e ele apareceu na frente da nossa casa, todo arranhado, falando que tinha algo morando dentro dele. Ele gritava, chorava, dizia que o livro era uma prisão viva,
que cada página era uma desgraça esperando para sair. A gente tentou ajudar, claro, mas ele começou a agir como se estivesse possuído. Gritava frases em línguas estranhas, ficava com os olhos revirados, falava como se fossem várias vozes ao mesmo tempo. Tivemos que amarrar ele e chamar ajuda. Antes de ser internado, ele sussurrou uma coisa no meu ouvido que eu nunca mais esqueci. Você é o próximo. O livro escolhe. Ele não é lido. Ele lê você. Depois disso, sumiram com o livro. Um padre local, que inclusive já tinha lidado com coisas bizarras da região, levou o que sobrou e disse que ia enterrar onde ninguém mais encontra. Rafael foi transferido para outro estado. Hoje em dia, dizem que ele vive num lugar afastado, calado, quase não fala com ninguém. Só desenha. Sempre os mesmos símbolos, as mesmas figuras. Minha vida voltou ao normal, mais ou menos. Mas às vezes, à noite, sinto como se estivesse alguém me olhando, mesmo com todas as luzes apagadas. Já tentei ignorar, mas é como se alguma coisa ainda estivesse me seguindo. E outro dia, durante uma limpeza aqui em casa, encontrei no fundo de uma caixa velha uma página solta, amarelada, escrito em latim, com o mesmo símbolo da capa do livro. Eu queimei, mas o cheiro que ficou não era de papel, era de carne queimada. Olá, Deuserque. Obrigado pela oportunidade de poder relatar o que aconteceu. Me chamo Sérgio Duarte, sou do Espírito Santo e eu sei que o que vou contar aqui pode parecer invenção, mas eu juro por tudo que aconteceu mesmo. E não foi comigo diretamente, foi com a família da minha ex, a Lorena. Mas eu vivi parte disso e saí com marcas que até hoje não consigo explicar. Tudo começou quando a gente foi passar uns dias na casa da avó dela, no interior. Era uma casa antiga, cercada por mata, sem vizinhos por perto. Aquelas construções de madeira grossa, chão que estala quando a gente pisa, mas bem cuidada. Dona Marta, a avó, era super gentil. Só que dava para ver nos olhos dela que alguma coisa pesava ali. Um silêncio que não era só da idade. Na primeira noite, estava tudo calmo. Jantamos, conversamos e eu e Lorena fomos dormir num quarto nos fundos. Mas no meio da madrugada, acordei com uma sensação muito estranha. Tipo um peso no peito, sabe? E aquela impressão de que alguém me observava do canto do quarto, parado. Mas não tinha ninguém. Só a escuridão. E um frio que não fazia sentido para aquela época do ano. No outro dia, comentei por cima. Dona Marta olhou de um jeito estranho, baixou os olhos e disse: "É ela. Sempre volta quando alguém novo entra aqui." Eu ri, meio sem graça, mas Lorena ficou séria. Depois me contou a história. Décadas antes, uma moça chamada Ana, prima distante da família, morreu naquela casa com apenas 19 anos. Dizem que ela enlouqueceu depois de ler um tal livro de São Cipriano, que o tio dela guardava escondido. Um livro que, segundo a história, revelava verdades que ninguém queria saber. Ana começou a ter visões, escrever nomes de parentes nas paredes e repetia sem parar que a mentira queima mais do que o fogo. Até que um dia se trancou no quarto e foi encontrada morta sem nenhum ferimento. Mas o livro tinha sumido. Depois disso começaram os relatos. Portas batendo sozinhas, espelhos trincando de madrugada, vozes de mulher sussurrando verdades que acabavam causando brigas e separações. 3 mulheres da família descobriram traições horríveis depois de ouvir nomes no meio da noite, e todos esses nomes estavam corretos. No meu último dia lá, fui ao banheiro à noite e quando me olhei no espelho, juro que vi uma mulher atrás de mim, muito pálida, cabelo escorrido, olhos fundos. Virei rápido e não tinha ninguém. Mas o mais estranho, no espelho aparecia o nome Lorena.
riscado com o dedo no vidro embaçado, mesmo com o espelho seco. Eu contei para ela, mas ela ficou em choque. Disse que naquela mesma noite sonhou com a Ana entregando o livro para ela e dizendo: "Ele precisa saber o que você fez." Depois disso, a gente terminou. Nunca soube se foi coincidência, influência do ambiente ou alguma coisa realmente oculta. Mas o que sei é que dias depois, Dona Marta ligou dizendo que encontrou o livro dentro de uma das paredes, durante uma reforma. Ela queimou tudo, papel, capa, até as cinzas. Mas o espelho do quarto dela ainda embaça com nomes, mesmo quando ninguém encosta. E de vez em quando, ela ainda escuta passos leves no corredor, mesmo morando sozinha. Boa noite, pessoal. Eu troquei o nome real da pessoa envolvida nessa história. Exceto o meu, pois não ligo. Me chamo Geraldo, sou do Paraná. E o que vou contar aqui é uma história que, até hoje, me deixa com um nó na garganta toda vez que lembro. Aconteceu com um amigo muito próximo, o Bernardo. E eu vivi de perto cada momento. Juro pra vocês, tem coisas que o ser humano não devia se meter. E o livro de São Cipriano é uma delas. Era uma noite comum, sem nada de especial. Eu tinha passado na casa do Bernardo para deixar umas ferramentas. A filha dele, a Marina, estava brincando no quintal, cheia de vida, como sempre. Só que ele estava estranho. Olhos fundos, parecia esgotado. Me chamou para entrar, trancou a porta e falou baixo. Eu fiz uma coisa, uma besteira. Disse que estava com problemas sérios, financeiros, emocionais, e alguém indicou um método alternativo. Um cara da cidade vizinha vendeu para ele um exemplar antigo do livro de São Cipriano. Falou que ali tinha uma forma de mudar o destino, mas que precisava fazer um ritual completo, num cemitério à meia-noite. Bernardo, desesperado, fez. Levou o livro até o cemitério da zona rural, acendeu velas pretas, disse as palavras como estavam escritas. E, segundo ele, algo respondeu. Não era uma voz. Era como se o chão tivesse pulsado, como se o ar tivesse ficado denso demais para respirar. Voltou para casa correndo. Queimou as roupas que usou, mas manteve o livro. Achou que tinha dado certo. Na primeira semana, tudo parecia melhorar. Ele recebeu uma proposta de emprego, as dívidas começaram a se ajeitar. Só que... logo depois, começou o inferno. Marina começou a acordar de madrugada falando com alguém no quarto. Dizia que era a moça do buraco da terra. O cachorro da casa uivava toda a noite, sempre à mesma hora. Objetos começaram a se mover sozinhos, e não era imaginação. Eu mesmo vi a cadeira da cozinha deslizar meio metro, sem ninguém por perto. Mas o pior foi naquela noite. Bernardo me ligou, gritando. Corri para a casa dele. Quando cheguei, encontrei ele e a esposa aos prantos, e Marina, pendurada pelo pescoço com o lençol da cama, os olhos fechados. Consegui tirar rápido, graças a Deus ela ainda respirava. Mas o quarto dela estava gelado. E no chão, o livro, aberto. Na página do ritual de invocação de entidades ligadas aos mortos. Depois disso, Bernardo surtou. Jogou o livro no fogo, mas ele não queimava. Tentou cortar com faca, rasgar, nada funcionava. Levou até um padre que recusou tocar. Disse que aquilo era além do que ele podia lidar. No fim, um senhor antigo da cidade, desses que entende das coisas do mato, pegou o livro e o levou para o meio do matagal. Enterrou em cruz, com sal, prece e silêncio. E disse uma frase que até hoje me arrepia. Esse livro não traz poder, traz escolha e cobra com a dor de quem você mais ama. Desde então, Marina está bem, voltou ao normal. Bernardo também, em partes, mas nunca mais foi o mesmo. E uma coisa me persegue. Semana passada, fui limpar o porta-malas do meu carro. E lá, jogada num canto que eu juro que já tinha limpado antes, estava uma folha solta, amarelada, escrita em latim, com o mesmo símbolo da capa do livro. Eu queimei. Ou tentei.
porque assim como o livro, ela não pegou fogo. Boa tarde, galera do canal. Me chamo Joaquim Igor Martim Almeida. Sou de São Paulo e nunca imaginei que um dia estaria escrevendo algo assim. Eu sempre fui ateu, daqueles que ri de história de assombração, mas o que eu vivi não foi brincadeira, foi real. E até hoje eu durmo agoniado por causa disso. Tudo começou de um jeito simples. Eu estava reformando o apartamento da minha avó, que morreu no ano passado. Era um AP antigo, desses de centro, com cheiro de coisa guardada e piso que range. Durante a limpeza, encontrei uma caixa de madeira escondida atrás de uma parede falsa no armário do quarto dela. Dentro tinha fotos antigas, cartas e um livro encapado em couro preto com as letras douradas já quase apagadas. São Cipriano, o capa preta. Eu conhecia o nome de ouvir falar, claro, mas não imaginava que minha avó tivesse um desses escondido. Achei curioso. Comecei a folhear ele mesmo. O cheiro do papel era forte, seco, como se tivesse sido enterrado por anos. Nas primeiras páginas tinha orações, símbolos e uma anotação feita à mão. Só veja se estiver pronto para pagar o preço. No começo nada aconteceu, mas naquela noite, enquanto tentava dormir, comecei a sentir um desconforto estranho, como se tivesse alguém parado no pé da cama. O ar ficou pesado. Fechei os olhos e vi um rosto que eu nunca tinha visto antes, pálido, com os olhos brancos, parado na porta do meu quarto. Achei que era sonho, mas no dia seguinte, quando liguei a TV, vi o rosto daquele mesmo homem numa reportagem. Ele tinha morrido em um acidente poucas horas depois do que eu vi. Foi aí que tudo começou. As visões vieram mais frequentes e mais nítidas. Mortes, tragédias, rostos que eu ainda não conhecia, mas que apareciam nos noticiários dias depois. Comecei a anotar tudo. E em todas as vezes, o livro estava por perto, como se ele fosse o canal para aquilo. Mas não parou aí. Teve uma madrugada em que acordei com as mãos cobertas de terra, as unhas sujas, como se eu tivesse cavado alguma coisa. No corredor do prédio, o zelador disse que me viu saindo por volta das 3 da manhã, de pijama, andando até o cemitério a 3 quadras dali. Fui até lá no outro dia, sem saber o que esperar, e encontrei uma cova aberta pela metade, com marcas de mãos ao redor. E no fundo, um corpo. Não reconheci de imediato, mas quando olhei para o rosto, algo me travou. Era minha ex-namorada, que eu não via há anos. A polícia ainda investiga a morte. A partir disso, comecei a me sentir diferente, mais forte em alguns momentos, capaz de sentir o que os outros estavam pensando. Tive episódios de perda de memória, de acordar em lugares que eu não lembrava de ter ido. Me disseram que eu falava em voz estranha, que meus olhos mudavam de cor. Comecei a entender. O livro não só mostrava, ele possuía. Decidi me livrar dele. Tentei queimar, não queimava. Enterrei num terreno baldio do outro lado da cidade com sal e preces. Nunca mais peguei. E as visões pararam. Mas, outro dia, recebi uma encomenda, sem remetente. Dentro só um envelope com uma única frase: o próximo nome já está sendo escrito. Não tinha nada além disso, nenhuma assinatura. Mas no verso do papel, a marca em baixo relevo de uma capa, a mesma do livro. Desde então, minha mão direita formiga às vezes, e à noite sinto o mesmo peso no peito, como naquela primeira madrugada. Talvez o livro nunca tenha me deixado. Talvez só esteja esperando eu abrir de novo. Boa
Boa noite, Deuzerk. Cara, só agradeço a você por esses relatos. Estou adorando e já enviando o meu aqui, para agregar ao seu conteúdo. Pode colocar meu nome. Me chamo Roberto. Moro aqui no Acre há mais ou menos 8 anos e preciso dividir algo que carrego comigo. Nunca falei isso para ninguém fora da família. Talvez seja a hora. Talvez alguém aí entenda o que eu vi, o que eu quase fui. Tudo começou quando minha tia-avó morreu. A gente foi limpar a casa dela, que ficava num sítio meio isolado. Era noite já, quando cheguei com meu primo para organizar os cômodos. Tava tudo em silêncio. Só o barulho de cigarra e o mato balançando com o vento. Nada demais pra gente que cresceu no interior. A casa tinha um porão pequeno, tipo depósito de coisa velha. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado. Mas meu primo encontrou a chave escondida no topo do batente. Lá dentro só tinha tralha e uma caixa de madeira escura cheia de pó. A gente abriu e lá dentro, embrulhado em um pano bordado com símbolos que eu nunca tinha visto, estava o livro de São Cipriano. Nunca gostei desse tipo de coisa, mas meu primo era curioso e quis folhear. Leu umas coisas em voz alta, deu risada, fez piada. Eu pedi para parar, porque o clima na casa começou a ficar estranho. O ar ficou parado, pesado, e parecia que alguém estava de olho na gente, mesmo ali, sozinhos. Voltamos para a casa principal, mas naquela madrugada, o quarto onde ele dormia pegou fogo, sem motivo aparente. Não tinha vela, não tinha curto. Ele sobreviveu, mas ficou meses com o corpo queimado. Disse que viu uma mulher dentro do fogo, rindo, e que a voz dela falava: "Você me chamou." Depois disso, tudo desandou. Minha prima mais nova foi encontrada pendurada numa corda no galpão dos fundos, em transe. Não lembrava como chegou lá, disse que uma presença a guiou até ali, uma sombra com olhos vermelhos. Minha família começou a se desfazer. Teve primo internado por surto psicótico, gente ouvindo vozes, vendo vultos. E aí veio a pior parte. Meu tio, casado há 30 anos com a mesma mulher, foi flagrado fazendo um ritual bizarro num cemitério da cidadezinha vizinha. Não vou entrar em detalhes, mas tinha um corpo envolvido. E o livro estava lá, aberto em cima de uma pedra. A polícia abafou o caso, mas quem viu, viu. Depois disso, minha tia entrou em choque. Descobriu que ele tinha casos com outras mulheres da família há anos. Cada tragédia parecia começar da mesma forma. Alguém pegava o livro, lia, fazia graça, e aí tudo virava um inferno. A gente decidiu enterrar o livro de novo, mas não no porão. Levamos para o meio da mata, longe de tudo. Fizemos prece, jogamos sal, colocamos cruz de madeira e cimento por cima. Nunca mais tocamos no assunto. Mas tem algo que me incomoda até hoje. Semana passada, encontrei um envelope na porta da minha casa. Dentro, só uma foto. A caixa do livro no chão da minha sala. Eu fui até lá correndo, não tinha nada, nenhum sinal de arrombamento. Mas desde então, comecei a acordar toda noite no mesmo horário, 3h17, sempre com a sensação de que alguém está no corredor, parado, olhando. Não sei se é minha mente ou se enterrar o livro não foi o suficiente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me ouve nesse momento. Aqui quem fala é Manuel Lima. Sou de um bairro tranquilo aqui em Espírito Santo. E mesmo depois de tanto tempo, ainda fico arrepiado só de pensar no que aconteceu com a minha família. Não é fácil lembrar, mas talvez contando aqui eu encontre um pouco de paz. Tudo começou de forma estranha, mas sem grandes alardes. Meu sobrinho de 5 anos, que sempre foi uma criança alegre, começou a dizer umas frases sem sentido. Tipo, a avó vai cair na escada.
O tio vai dormir no chão frio. A gente achou que era imaginação. Coisa de criança. Mas aí as coisas começaram a acontecer, exatamente como ele dizia. Minha avó sofreu uma queda feia. Quebrou o quadril. Dias depois, meu cunhado foi encontrado desacordado no depósito do mercado onde trabalhava. Deitado no chão de cimento, gelado como pedra. A gente começou a prestar atenção. Foi nesse clima de tensão que o tio do meu pai faleceu. Um homem solitário, já idoso, que morava numa chácara afastada. Fomos ajudar a esvaziar a casa dele e lá, trancado num baú, a gente encontrou um objeto que eu daria tudo para nunca ter visto. Um exemplar do livro de São Cipriano, com páginas marcadas, símbolos riscados à mão e colado na contracapa, um recorte de jornal antigo sobre a violação de um corpo feminino num cemitério da região. O suspeito era o próprio tio. Ninguém quis comentar aquilo. Queimamos o recorte, mas o livro, meu primo escondeu. Por curiosidade ou loucura, ele quis guardar. Depois disso, a casa da minha tia, onde o livro ficou, virou um tormento. Portas batiam sozinhas. A luz caía toda noite às 2h15. A gente ouvia choros, risadas. A filha dela, de 7 anos, começou a falar com a moça da janela. Disse que ela chorava porque tinham feito mal com o corpo dela, usando um livro feio. As coisas só pioraram. Um dia, minha irmã, num acesso de desespero, pegou o livro escondido e tentou usar um dos rituais. Dizia que queria saber a verdade sobre o marido, que estava frio e distante. Leu um feitiço de invisibilidade. Achei que era loucura, até ela desaparecer por algumas horas. Quando voltou, estava pálida, com os olhos arregalados. Disse que viu o marido, com nossa prima adolescente no próprio quarto do casal. Disse que ouviu risos, palavras baixas e o nome dela sendo zombado. A partir dali, ela nunca mais foi a mesma. A família rachou. Teve gente se mudando às pressas, crianças em pânico, gritos durante a madrugada. O livro foi devolvido para a caixa e enterrado num terreno baldio sob sal e concreto. Desde então, tudo acalmou, mas a dúvida ficou. Dias atrás, meu sobrinho, o mesmo que fazia aquelas previsões quando era pequeno, hoje já com 10 anos, me olhou sério e disse: "O livro vai voltar, tio. E dessa vez, para você. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus." E aí, galera? Estão gostando desses relatos? Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder as novas histórias. Aproveita e já deixa aí nos comentários de onde você está vendo. Eu vou te deixar aqui na tela esse outro vídeo aterrorizante. Pode clicar, tenho certeza que você vai adorar. Espero você lá. Até a próxima.